Posta todo mundo, gente. Vamos fazer uma revisão, depois que não vai cair, como é que é? Contra a medida forense? Não faz sentido, né, galera? Vamos lá. Galera, bom dia. Então, vamos tocar rápido, porque o tempo é curto, eu tenho que ir para outra turma. Amores, o que eu estou falando aqui, ó? Então, quem faz caderno, quem anota, isso daqui, ó. NBR 14.724, tá? O que o prof está falando dessa NBR aqui? Dessa NBR aqui, eu vou explorar nesse item o que, galera? As referências normativas. E vocês vão ver que isso vai casar, ou isso vai coincidir com o quê? Com as questões que eu pedi que vocês fizessem lá para formular e discutir e depois montar o relatório, tá? E aí, galera, eu já fiz a devolutiva do último relatório, presta atenção que ainda tem alguns errinhos, e aí assim, ó, isso vem para a prova, que eu não estou cobrando os relatórios, tá? É que no relatório ele vale um pouquinho, o relatório acho que vale 0,25, então você erra ali não tem muito peso, mas na prova, se eu não me engano, cada questão vai valer 0,6, porque os outros 3 pontos vêm daqui e um ponto vem dessas atividades de participação, tá? Então na prova o errinho vai ter um peso maior. Então, vamos lá, Luiz. O que tem aqui então? Vamos lá. Aqui eu estou trabalhando, por exemplo, com essa NBR. O que fala essa NBR aqui? Ela fala sobre as referências. E ela vai voltar logo mais. Tá? Quando? No próximo grupo de slides. Porque vai cair vários itens de referência na prova. A gente fala disso. Ó, uma outra NBR é que aborda o que, galera? A questão da numeração. Como que deve ser numerado o meu trabalho. Tá? Então, por exemplo, eu numero a primeira página, numero? Ó, tem uma NBR que está dentro daqui e fala sobre o quê? Numeração do trabalho. Um outro item, galera, é uma NBR que fala sobre o sumário. Aonde que está isso, prof? Está aqui dentro, ó. Outra coisa, tem uma NBR, e daqui a pouco nós já vamos falar dela, que ela fala sobre o quê? Sobre como deve ser estruturado um resumo. O que mais, prof? Tem uma NBR que vai falar sobre índice. Tem uma NBR que nós vamos destrinchar muito ela daqui a pouco, que fala sobre citações. Essa daqui, galera, não se preocupa muito, porque assim, isso vocês usam, tá? Mas vale a pena comentar, quando vocês forem fazer a impressão do TCC, da dissertação, da tese, que é aquela parte que fica assim na lateral, que a gente chama de lombada. O que mais, prof? Isso daqui, tá? Que é sobre catálogo também, vocês não usam muito, isso usa bastante. Usa bastante? Sim, as normas do IBGE. Quando que a gente usa muito isso, Gabriel? Por exemplo, num trabalho que vocês vão colocar uma figura. E aí essa figura tem um título na parte superior, fonte na inferior, um banner, galera, tá? Então vamos finalizar isso daqui. Dentro dessa norma aqui, ó, que norma, prof? A norma de apresentação de trabalhos. Que trabalhos? Qualquer tipo de trabalho acadêmico. Vai desde um relatório de aula prática, um trabalho do professor de bioquímica, de biofísica, não sei se vocês têm, enfim, fisiologia, genética, e aí vai, tá? Passando pelo quê? O trabalho que eu vou entregar lá, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, meu TCC. Gente, tudo isso está dentro dessa norma. Vamos lá, o que tem nela? Tem falando sobre referências. 2, tem falando sobre numeração. Como que eu devo numerar meu trabalho? Por quê? É porque essa numeração, prof, ela casa com um negócio chamado sumário. São os itens que compõem o trabalho com a sua respectiva numeração. Legal, isso eu já falo mais daqui a pouco, que é a história do resumo. O resumo ele tem uma estrutura, não dá para vocês fazerem de qualquer jeito. Outra coisa, galera, tem também aqui o índice, que é diferente de sumário, às vezes até vem no final, tal, no corte. Isso é super importante, pessoal, a gente vai falar bastante, despenca na prova, que são as citações. Lombada, vocês vão usar pouco, tá? Que é aquela parte da lateral. Vamos usar quando for imprimir algo, galera. Esse catálogo, idem, e isso daqui é muito importante, galera, que são o quê? São as normas do IBGE que vão reger o quê? A apresentação tabular. Uma tabela, um
quadro, uma figura, um gráfico, um mapa, se vocês quiserem, uma foto. Fechou, anjinhos? Isso tudo está dentro da onde? Desta norma. São as referências normativas que estruturam essa norma. Rafael, que norma que é essa? Apresentação de trabalhos acadêmicos. Sim, galera. Aí o que vai acontecer? Ó, vamos passar um pouquinho. Tem um outro ponto importante. Aonde que está isso daqui, ó? Veja que eu continuo falando disso, só que lá naquele roteirinho, tá? Que eu enviei para a líder de turma, eu vou postar no Class. O que tem aqui, ó? Aqui, gurizada, tem uma parte que é chamada assim, ó, elementos da capa. É ou não é, Bruno? Você estava anotando ali? É, pronto, aqui, ó. Elementos da capa. Não, eu coloquei elementos, capa. Tá bom. O que está falando aqui, gurizada? Aqui, ó, fala como deve ser a estrutura da sua capa. Então, por exemplo, na capa, o que eu ponho? Absurdo. Você põe, né, ela, o símbolo do pau. Não. Para. Ó, vamos lá. Não tem isso, não. Segundo essa norma de apresentação de trabalhos acadêmicos, que é o que vocês devem seguir, o que eu posso colocar na capa? Veja que tem alguns itens opcionais, tá? Mas é sempre comum a gente colocar o nome da instituição. Vocês começam lá colocando, por exemplo, o logo da FIM, o nome, beleza? O nome de quem? Do autor ou dos autores. É ou não é, Júlia? Você pegou tudo da Júlia aqui e resolveu fazer um trabalho. Tem que ter o nome das três. Bom, tá, autor, mas normalmente vocês fazem trabalho com mais de uma pessoa, sem estresse. Título, opa! O título, lembra, é sempre vocês colocam sobre o que é aquele trabalho. Relatório de aula prática de embriologia. Certo, Vitor? Certo, pronto. E se tiver um subtítulo? Relatório de embriologia, 2 pontos, sem estresse. Desenvolvimento cardíaco. Desenvolvimento cardiovascular. Sem estresse, galera. Tá tudo no título, pode ter subtítulo, só põe 2 pontos. Outra coisa, número, volume, isso daqui vocês não usam muito não. Isso daqui é quando você tem uma série de trabalhos que eles vão, volume 1, volume 2, volume 3, normalmente não rola muito com vocês. Isso rola, Samuel. O que é isso? Lá no final, entendo na parte inferior da capa, eu já vou mostrar um exemplo, viu, amores? Vocês vão colocar Vilhena RO e o ano, 2025. Então, como que funciona, Adriana? Funciona assim, ó. Vamos ver se não bate. O que eu tenho aqui? Vou mostrar um exemplo. É lógico que vocês não estão estudando na UNIR, mas se tivesse, tá no UNIR. No caso, vocês vão colocar FIM. O que vem aqui? Aqui é um único autor. Por exemplo, Vitor. Mas se for o Vitor, a Rafaela, a Maria, então todo mundo, galera. Os autores. E normalmente vocês colocam em ordem alfabética. O que mais? É o título, pessoal. O título é o título, que pode ter ele corrido ou ter um subtítulo. 2 pontos, e aí vocês continuam. Tranquilo, gente? Veja que aqui nem tem a história do volume. É difícil ter isso, é quando é uma série. Mas sempre tem a cidade. No caso aqui, esse foi produzido em Porto Velho. Vocês vão colocar a Vilhena e o ano de publicação. Acabou. Dúvida até aí, galera? Pode falar. O título vai ali, aí 2 pontos do subtítulo. É, porque assim, ó, imagina que eu passei um trabalho para vocês de fisiologia, tá? Liana, eu quero que você faça você viu a lâmina do prof, e aí você vai fazer um trabalho sobre músculo. Mas qual músculo? Porque tem o liso, o cardíaco, o esquelético. Então, relatório sobre visualização de lâminas de músculo. 2 pontos, específico cardíaco. Aonde que vem, querido? Aqui, ó. Aqui, ó. Depois do título, é lógico que você não dá para fazer um título grande desse, 2 pontos ou subtítulo, né? Senão vira a vida ali. Mas assim, você colocou 2 pontos e na sequência o subtítulo. Vai, galera. Dúvida sobre isso? Isso é a capa. O senhor que inventou, né? Lógico que não, né, Rafael? Senão tinha o símbolo até do Packers aqui. Isso está nessa norma. Por isso tem que conter estes itens. Quais itens, prof? Esses, ó. Pode olhar na norma se não tem isso. Pergunta, galera. Como que isso cairia numa questão? Por exemplo, quais são os elementos da capa? Aí eu coloco.
símbolo do Palmeiras, símbolo do Packers, título ou subtítulo, acompanhado de subtítulo, nome da instituição, Mas pode ter uma autores. discursiva também. Pode. Cite 3 elementos obrigatórios na capa. O único problema vai ser esse número de volume, porque como nós não usamos, Vocês não precisam se preocupar com isso, galera. Mas assim, o que seria isso? Vamos supor, eu dou um exemplo. Imagina que isso daqui vai ter volume 1, 2 e 3. Volume 1, depois você publica o novo. Volume 2 é o teu relatório. Você faz um de músculo esquelético, ele seria o volume aí 1. ficaria onde ali? Aqui. Um pouco para cima do corpo. Mas vocês usam bem pouco. Né? É difícil você fazer uma coletânea assim. Vai, o que mais? Pode perguntar. Não, amores. Eu estou indo rápido porque a gente tem som aí, não 20 minutos. Mais uma pergunta. Negrito. Negrito. E aí, O capa inteira é negrito? na verdade, é assim, ó. Tá? O que a gente normalmente acaba colocando, se você quiser saber, o que a gente acaba mais ou menos colocando, por exemplo, tá? Em negrito, entendeu? Título? Título, nome? Não, nome não. Não. Título, Só título o nome do autor. e Vilhena. Na verdade, vocês podem até colocar tudo. Entendeu? Ó, cabeçalho, autor, negrito, título e o Vilhena. Praticamente vai vir tudo. Galera, e aí, ó, o pessoal acaba colocando em caixa alta. Não tem nada que fala isso não, tá? Na Só a verdade, faculdade, só o nome da instituição. Caixa Aqui. alta, tá na página, na volta. Aqui, ó. Na verdade, assim, ó, você pode colocar tudo mais, não tem. Mas assim, ó, o mais importante é até porque, por exemplo, E é centralizado. se vocês colocar, se eu colocar uma questão discursiva, não vai ter como vocês colocarem um negrito. Então, assim, isso daí é mais difícil de explorar. Aonde que isso vai cair? Depois a gente Em conversa. vez de você perguntar assim, a capa, como que se é negrito ou não? Em objetivo. Não, é assim, ó. Eu vou cobrar coisas mais gerais, galera, porque assim, qual que é a ideia da prova? É exatamente que vocês materializem algo que vocês vão usar. Então, assim, qualquer professor pediu para fazer um trabalho e tem uma capa. O que eu enfio nessa capa? Galera, se você não enfiar o nome da instituição, os autores, o título, e isso daqui, Vilhena, com sem memória, se você colocar o nome, e o ano, isso daqui talvez vai até passar batido, mas esses 3 elementos não vai. Volume talvez o professor não vai nem saber que você precisa. Mas isso daqui entrega sempre, você vê, de qualquer professor, vocês vão perder nota. Se ele pactou com vocês que vai avaliar o trabalho da capa até as referências, perde nota. Tranquilo, pessoal? Pode perguntar. Aí, ó, o que eu estou colocando aqui, galera, depois eu vou... Esse daqui é o item 2, quem está anotando, tá? Beleza? 2. Tranquilo, galera? Da onde que você está tirando isso? Eu só vou ficar voltando aqui para não perder tempo. Desse material aqui, ó, tá? Eu vou postar isso no Class de vocês em outras turmas. Na verdade, quando eu já dou aula há um tempo, e vocês vai acontecer isso a partir da próxima prova. Eu já vou postar isso antes. Isso é o que eu estou olhando aqui no meu celular, só para eu seguir a sequência. Tranquilo, gurizada? Tá? Eu mandei para a líder já, e depois eu posto no Class, e a partir da próxima prova, sempre isso vai aparecer antes. Não vale nota, não vale nada. É Você só vai utilizar. dar aula de novo, né? Não sei, mas eu sei que no próximo bimestre tem N4, então eu estou dando aula para vocês. Tem? Não, porque daí a próxima prova é a última. Eu não sei, gente, mas vamos. Deu para entender, galera? Pode tirar foto se vocês quiserem. Mas eu já mandei para a líder e eu vou postar no Class da tarde, tá bom? Beleza, gente? Isso aqui é só para se organizar. Eu não sei quem anota em caderno aí, mas os próximos, viu, Júlia? Eu mando porque vocês são da geração tablet. E aí vocês gostam, às vezes, de baixar aquilo ali e ir anotando. Eu só não mandei antes porque eu imaginei que fosse causar confusão. Senhor, o que é isso? Vai fazer nota? Quando? Bora lá, amores. Ó,
O que é? Agora, presta atenção. Nós vamos mudar de NBR, tá? Sim, prof? Sim. O item 3, nós estamos falando do quê? De uma NBR, tá? 28, que ela versa sobre o quê? Ela vai falar sobre os elementos do resumo. E isso daqui vocês podem se lascar duplamente. Por quê, prof? É porque hoje vocês têm que entregar um resumo que vale 0 a 3 pontos. Então, tem que seguir essa norma. Eu sei que teve gente que já entregou, não lembro quem, mas eu já vi que tem um trabalho postado. E isso vem para a prova. Vem. Mariana, você pergunta. Aí caiu a discursiva perguntando, fazendo assim, professor, descreva ou, sei lá, elabore um resumo. Não, gente, elaborar um resumo eu já cobrei. Mas eu posso colocar na prova o quê? Para você julgar aquele item, se aquilo é objetivo, metodologia, ou quais são os elementos obrigatórios, que eu vou falar, segundo a norma do resumo. Tem que saber? Lógico que tem. Tem que saber para fazer isso e tem que saber para a prova. Sim, galera? Vamos lá? Pronto. O que precisa ter no resumo, Samuel? Bom, espero que quando Samuel entregue, você já me entregou, né? O resumo dele, ele tenha colocado o objetivo, ele tenha colocado o método, a metodologia, os materiais médicos, pode chamar os 3, sem estresse, tenha resultados e tenha uma conclusão. Como assim, prof? Então vamos lá. Diz o Rafael que ele entregou o resumo lá, só que ele colocou em 3 parágrafos. Ih, Rafael, deu ruim. O resumo ele vem em um parágrafo único. Inclusive, vocês me pediram um resumo de exemplo e eu mandei para vocês. Agora eu vou mostrar aqui. Tá, outra coisa. É interessante eu colocar gráfico, tabela, citação, não é nada disso. O resumo, ele é um monte de texto e pronto, acabou. Já vou mostrar um exemplo. Então, assim, ó, normalmente, tá, recomenda-se o uso da terceira pessoa, certo? Tem um número aqui de palavras. Prof, você vai cobrar isso? Não, é até porque assim, ó, vocês têm que saber que tem um número, mas cada evento vai passar o quanto que ele quer. E às vezes não é nem palavras, Mariana, às vezes eles cobram caractere, consta em espaço. Tá, mas o que eu preciso saber assim, depois, né? Sempre quando faz o resumo, você tem ali aquelas palavras-chave ou descrituras. O que é importante então? Vamos olhar o resumo. Pessoal, Rafael, cadê os 3 parágrafos que você disse que entregou? Professor, não tem, né? Não tem. Resumo sempre é um parágrafo único. Ponto. Pronto. Aqui não está falando, mas assim, vamos ver se tem objetivo, vamos ver se tem metodologia, vamos ver se tem resultados, vamos ver se tem a conclusão? Vamos. O estudo visou caracterizar os principais conflitos. O que é isso? O que é isso? Isso é objetivo, professor. É isso que os autores queriam. Maria, tem uma metodologia, tem os materiais médicos? Tem. Foram localizados 600 documentos resultantes, né, das usinas, perfazendo o total, isso aqui é a amostra. Olha como foi analisado, ó, através desses softwares. O que é isso, galera? Isso é um método, isso é a metodologia, ou os materiais e métodos utilizados para concretizar esse objetivo. Pronto, e tem resultado? Vamos lá. Pessoal, os principais conflitos foram, O que é essa lista aqui? Essa lista são os resultados do quê? Da pesquisa, desse resumo, prof. Legal. E aí? Que conclusão que o pessoal chegou, Gabriel? Constatou aqui a formação de blocos de resistência. Gente, isso daqui tem todos os elementos de um resumo. Mariana, mas pode também vir assim? Pode. Eu não lembro como eu pedi para vocês, talvez foi até assim. Veja que tem objetivo, veja que tem metodologia, ou métodos, materiais e métodos, veja que tem resultados e veja que tem conclusão. Todo resumo tem que ser assim? Se tem. Faz assim, ó. Não faz não, vocês vão perder nome. Mas entrega isso daqui faltando um desses elementos. Vai estar errado? Vai, gente. E aí eu vou voltar isso daqui até semana que vem e aposto que vocês quiserem vocês. Eu vou falar assim, Rubens, teu resumo perdeu X nota porque ele não veio com o objetivo.
Samuel, eu resumo perdeu X nota porque ele não veio com conclusão. Por quê? Porque esses elementos, eles são o quê? Obrigatórios. O senhor tirou da sua cabeça. Da minha cabeça? Isso está numa norma. Falou, né? Deu para entender, galera? Como isso pode ser cobrado? Já que você perguntou. Ah, você não perguntou, então vamos usar você de exemplo. Pode ser cobrado tanto na forma de questão de múltipla escolha, e aí pede para julgar item, sei lá, como pode ser julgado do quê? Aparece um título, você destaca um pedaço, vai, foram selecionados, o que é isso? Isso é metodologia. Constatou-se, o que é isso? Isso é a conclusão. O estudo visou, o que é isso? É o objetivo. Mas esse aí então não fica separado. Não, porque assim, ó, você tem duas opções. Aí, O exemplo que o professor mandou está tudo junto, aí tem um resumo, depois tem a tem metodologia. como que funciona, galera? É porque assim, ó. Oi? Como está certo? Os Pra dois. gente não- Porque Os dois estão certos. Um padrão. Não. Para esse daqui, Sim. eu até orientei que vocês fizessem assim, Eu galera. peguei o da Carol e Por quê? segui. Ó, não é maldade, mas como vocês estão começando, a chance de vocês fazerem assim e pular um pedaço e perder nota é enorme. Se vocês montam um esqueleto assim, tá? É até o que eu passei para vocês e segue, gente, não é possível. Se pulou um pedaço, vai estar faltando um item. Tranquilo. E para a prova, pode aparecer tanto assim quanto assim. Os dois estão certos? Desde que tenham os 4 elementos. Quais 4 elementos? Pessoal, presta atenção. Objetivo. Aí método, galera. Pode chamar de método, metodologia, materiais e métodos. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Resultados e conclusões. Não pode deixar de ter esses 4 itens, galera. Não pode. Dúvida, gente? Pode Tem que ter perguntar. numeração no resumo? Como Por assim? exemplo, teve mais de uma página, 2 páginas, tem que ter numeração? É que assim, ó, aí tá, se for um resumo igual você está enviando assim, normalmente não. Se for um resumo que você está fazendo, por exemplo, dentro de um trabalho, sabe, o trabalho de conclusão de curso, aí ele vai ser numerado, porque ele faz parte dos elementos textuais, tá? Mas assim, ó, amores, não vai vir para a prova. Presta atenção, para que de repente um resumo que ficou com 2 páginas de um evento científico, talvez vocês não estão cumprindo isso daqui. Por exemplo, se for com todos os elementos, título, nomes dos autores, e-mail, o resumo dos escritores, aí até dá 2 páginas. Mas só de texto, 2 páginas, texto corrido, é bem provável que você não se atentou a isso. Esse número vocês vão se preocupar para a prova. Quando vocês vão ser cobrados disso? Quando vocês forem mandar para um evento científico. Aí a pessoa tem... E às vezes ele nem vai falar que é palavras. Vai falar caracteres. Com, sem espaço. Vai, amores. Pode perguntar, gente. Não é isso. A senhora vai ficar preocupada? Gente, pode perguntar. Vocês fiquem à vontade. Aí eu sei que é a primeira vez que vocês estão vendo isso, mas comigo. Eu não. Fala comigo, gente. Estou começando com vocês. Fechou isso daqui de resumo, galera? Aí assim, ó, eu vou dar um papo reto para vocês. Pode gravar, vou até chegar mais perto do YouTube. Essas partes aqui, o prof vai acabar não trazendo para a prova. Eu acho que para vocês, quando a gente está finalizando, eu não lembro nem qual que é o próximo trabalho. Ah, lembrei. Mas aqui, por exemplo, a gente não vai fazer banner. Então, infelizmente, eu vou acabar explorando isso aqui com vocês. Tá? Por quê? Porque a pessoa tem mais um trimestre e acabou a disciplina, né? Vocês estão ligados? Vai ajudar até cantar a bola. Então, assim, ó, para título de prova e tal, essa parte aqui o senhor vai acabar cobrando? Não, galera. Tá? Isso daqui eu vou acabar. Eu dei a aula, vou até gravar. Tá? Expliquei tudo, até isso pode aparecer em vários trabalhos de vocês. Mas isso daqui eu vou acabar nem trazendo para a prova. Tranquilo, pessoal? Pode ver que quem está com aquela folhinha lá, quem anotou, agora eu já vou entrar no quê? Na parte das citações e referências. Isso tem que estar na prova. Posso pular isso daqui, galera? Essa outra parte, é lógico, foi tudo dado para vocês, como consta na eventa, mas para a prova, relaxa. Podemos avançar, mas sim? Vamos
folhinhas do prof, para vocês verem que eu estou falando a verdade, veja que de resumo, ele pula para esse item aqui, ó. Que item, prof? Ah, mas aqui tem pega, hein? O que é isso? Na verdade, pega mesmo aqui, né? Mas vamos lá. No item 4, nós vamos trabalhar a NBR. Qual é a NBR? Essa daqui, amiguinhos, tá? E lembra, né, Leandro? A 10.520 atualizada, a de julho de 2023, por causa da abençoada caixa alta. A gente fala disso. Mas vamos por partes. O que o prof vai cobrar aqui? As formas de chamada. O que significa isso? Tá? Pessoal, vamos lá. Deixa eu ir aqui no material, nos slides, e aí os outros eu vou seguir aqui pelo celular, e aí vocês tiraram as fotos. Beleza. O que é esse sistema de chamada? Então, da onde isso parte? Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com essa NBR. E veja que dentro dela existe o quê? Um sistema de chamada. Como que funciona esse sistema de chamada? Esse sistema de chamada é o seguinte. Nós podemos trabalhar com duas situações. Duas situações galera, toda vez que a gente fala de sistema de chamada, ó, então, da onde que está isso? Isso está aqui, ó. Onde eu falo das citações. Quando eu for citar no texto, precisa. Porque se você não cita, e você pegou de algum lugar, isso configura plágio. E aí não é certo. Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou citar, e depois, obviamente, pessoal, eu preciso indicar como vai ser citado. Como assim? Ó, é porque eu posso citar assim, que é o que a gente mais utiliza aqui no curso, mas vai que eu estou mandando um artigo para uma revista e ela obrigatoriamente pede sistema numérico. Existe? Existe, o Gabriel falou. Só que normalmente nós usamos o sistema autor, data. Eu posso cobrar na prova o sistema numérico? Lógico que pode, galera. Inclusive isso está dentro da BNT. Como que funciona o sistema numérico? Gente, obrigatoriamente eu vou colocar um número. Um número E aí, galera, esses números, eles não se reiniciam conforme eu vou passando as páginas. Então, o número 1, se eu vou pegar aquele autor e citar na página 2, 3, 4, continua sendo número 1. A citação do número 1. O que acontece? Então, a gente pode repetir tranquilamente. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é sempre assim, ó. E aí depois a gente vai conversar disso mais pra frente. Toda vez que tiver um sistema numérico, eu coloco um número em cima, ou sobrescrito, do texto. Samuel, veja que não tem nem o autor e nem a data. Por que, Luiz? É porque lá nas referências vai ter o número 1, e aí eu escrevo, obviamente, o quê? Quem é esse autor número 1 que eu citei. Então, um dos sistemas de chamada é o sistema numérico. É um número que você coloca. Por quê, Rafaela? Isso diferencia, já volto aqui, desse sistema autor-data, que é o que a gente mais utiliza. Vamos lá, Ian. Então, como que funciona esse sistema numérico? É um número que eu coloco sobrescrito. Oi? Não, obrigado. Ó, galera, é um número que eu coloco ao final da minha citação. Presta atenção, galera, tá? Esse número, depois... Ô Luiz, como que vem lá no final das referências? Veja que sistema numérico vem os números. E depois, os autores. Autores, site, onde vocês tiraram. Tranquilo, galera. Esse é o sistema numérico. É Maria, né? Maria. Por que aqui está em negrito e por que aqui não tem negrito? Simples. É que na prova só cai a BNT, viu, galera? É porque aqui eu cobrei a BNT. Eu vou cobrar na prova a BNT. Mas e se a Maria for mandar para uma revista científica que pede Vancouver? Aí é outra norma. Eu estou falando isso porque vocês me mandaram um monte de relatório sem negrito. Só não existe negrito, galera, pela norma, se for Vancouver. E eu nunca pedi Vancouver para vocês. Vamos gravar. A prova também não vai cair Vancouver. O que cai na prova? Se cair o sistema numérico,
É o sistema numérico da ABNT. Por que o senhor fala de Vancouver? Porque um dia vocês podem usar, mas eu não expliquei. Então o número vai vir em cima de uma data ou de um nome? O número, ele sempre vem na citação. Então, todo esse texto, de quem que ele pertence? Ele pertence a esse autor. Só que de vez se eu colocar o Hauck 2001, porque Hauck 2001 é sistema, autor, data. Eu estou falando aqui do sistema numérico. Então, veja, eu sempre coloco o quê? Eu sempre coloco um número. Aqui, Maria, é o número 1, aqui é o autor 2, 3 e 4, aqui é o 5 e 6. Quem são? Esses aqui, ó. O 1 é esse, o 2, o 3 e o 4 são esse, o 5 e o 6 são esse. Por que aquilo está assim negrito? Vancouver. E nem se preocupa com Vancouver. O que cai na prova? Ah, isso cai, hein? ABNT. Vou gravar. Cai. Tranquilo, Ellen? Ellen, e se for colocar o sistema autor-data? Aí, Maria, o que precisa? Veja que ele é um outro sistema de chamada. Eu preciso obrigatoriamente colocar o sobrenome do autor ou dos autores mais o ano de publicação. Por isso, autor, data, autor, data, autor, data, autor, data. E aí vem o erro de vocês, tá? E se cair na prova, vocês erram. Sabe por quê? Eu cansei de falar que, devido a essa norma aqui de 2023, isso daqui, ó, não tem mais caixa alta, salvo uma exceção, ou exceções que são sigla, OMS, IBGE, tá? Pessoal, se for nome de autor, ou de autores, caiu a caixa alta. Quando? Fala até a data, julho de 2023. Então, qual que é a ideia? Ó, gurizada, tudo isso daqui, Maria, autor, data, autor, data, autor, data. Tranquilo? Dúvida disso daqui, galera? Veja, prof, mas eu coloquei no meu relatório letra maiúscula, caixa alta, e o senhor tirou ponto. É porque possivelmente não era o quê? Uma sigla. Se você colocou, por exemplo, Batista, o Lopes ou Silva, todo em caixa alta, está errado, galera. Por quê? Porque você só coloca em caixa alta a partir dessa norma de julho de 2023, quando é sigla. Veja, se o Rubens quisesse colocar OMS, estava certo, maiúsculo, porque ele abreviou. Tranquilo, galera? Isso como que chama, tá? Esse sistema é o sistema autor-data. Então eu tenho dois sistemas de chamada, o autor-data e o numérico. Ó, aqui, ó, a história que caiu na caixa alta, tá bom? Vai, disso daqui, vamos perguntar, dúvida hoje. É dois sistemas, um é número e o outro é o quê? O sobrenome e o ano. E se tiver vários autores, 4, 5, 10, um sobrenome e um et al, fala, cara. O parênteses é assim, ó. A regra é o parênteses. Ah, mas a Rafaela disse que viu colchete. Viu, Rafaela? Você está certo. É quando você tem uma data que é improvável. Essas exceções, assim, eu não costumo cobrar muito em prova, não. Por que eu falo? É porque às vezes você pega os documentos do além e aí vocês não sabem como colocar a data. Existe forma? Existe. Você cita lá, por exemplo, a década, o século improvável. Tá? Mas a regra, Rafaela, é sempre entre parênteses. O colchete é só quando é exceção. Professor, deixa eu ver os exemplos que o professor colocou. Qual? Pode falar. Os exemplos do autor data. Aqui. Aí nós vamos colocar segundo Silva, entre parênteses, O ano. e a página. Aí vou Aí, continuar. calma. A história da página, eu acho que eu já vou falar daqui a pouquinho, quando eu falar da parte envolvendo, quer ver? A citação direta e indireta. Porque página você obrigatoriamente coloca quando é uma citação direta. Eu acho que já é o próximo item, quer ver? Ó? Forma de chamada. Eu já vou falar disso. Vou falar, vou perguntar, não? Não, então.
aí é decorar. Se vocês, quem está fazendo os relatórios e aplicando, e construindo, fez resumo, não sei se necessariamente precisa decorar. Porque, por exemplo, eu não decoro isso porque eu uso isso a exaustão. Eu também uso. Só que eu Mas usava isso decorar, em 2018. 18. Não, o anterior que eu formei. Até 2018, eu acho. Aí nós usávamos caixa alta. Ah, eu não vou lembrar se é 2018. Só que eu não colocava a página. É porque página é só citação direta. Viu? E vai cair na conta. É a próximo nível. Viu? Galera, isso daqui, lembra, né, pessoal? Autor dado. Eu posso ter um autor, eu posso ter mais de um autor, eu posso ter 3 autores. Até aí, coloca todo mundo. Rafaela, e se é 10 autores? 10 é mais que 3. Aí vem o tal do et al. E et al é sempre itálico porque ele é de língua estrangeira, amores. Toda vez que é palavra de língua estrangeira, vocês colocam um itálico, para destacar no texto. Aqui eu já explico a página, até porque esse é o item 5. Galera, algo muito importante dentro dessa norma é quando eu vou colocar. E aí assim, ó, a PUD, tá? É o menos indicado, mas eu falo rapidinho. O que é importante que vocês saibam, e isso vocês têm que usar, é que eu vou ter, por exemplo, citações que podem ser de que forma? Tanto citações diretas, quanto citações indiretas. Tá, prof, e daí? Só que essa direta, ela pode ter uma direta chamada curta e uma direta chamada longa. E faz diferença? Toda, galera. Toda. Vamos com calma. Qual que é a ideia? A ideia é assim, ó. Toda vez que eu pegar, fizer o Ctrl+C, Ctrl+V, joga lá no texto e jogar lá no meu trabalho, isso, para não configurar plágio, você faz um negócio chamado citação direta. E como que é a citação direta? Porque aqui está tudo polido, né? É a reprodução literal. Mentira, é o Ctrl+C, Ctrl+V que vocês fazem. E aí o que acontece? Liane, quantas linhas tem? 2, pronto. 2? Então beleza. Aqui, ó. Se é 2 linhas, é uma citação direta curta. O que você vai fazer, gente? Você vai colocar ela entre aspas. E aí vem a história da página. Por quê? Porque a hora que eu quiser saber se você está falando a verdade, prof, eu vou lá naquele autor, na obra daquele ano, e eu pego aquela página. Tem que estar em reprodução literal, ou como a gente fala aqui, aí é tipo essa parte da gravação, Ctrl+C, Ctrl+V. É isso que é a reprodução literal. Essa citação do autor também pode vir antes. Pode, você pode tanto colocar assim, quanto você pode colocar, por exemplo, eu acho que eu não coloquei aqui, ó. Assim, ó. Cadê? Porque com tudo que é. Ó, assim. Você pode colocar dessa forma, certo? O que é isso? Segundo fulano, né? Tranquilo. O autor, ó, o ano, a página e as aspas. Beleza? Ou, não, prof, eu acho que assim fica feio. Esteticamente, eu prefiro falar tudo e aí lá no final eu coloco. Não importa. Não. Veja que você continua trabalhando com menos de 3 linhas, você continua colocando aspas, o autor, a data e a página. Tranquilo? Fala, Júlia, quer perguntar? Mas vamos lá, Júlia. A Júlia disse que assim, prof, mas eu gosto de falar os spoiler grandes, né? 5, 6, 10 linhas. É mesmo, Júlia? É. E aí não pode? Não, pode sim. Quando você for fazer uma citação até 3 linhas, tá? É o que eu falei para a Ariane, mas você resolveu colocar 10. Então tem mais que 3. Aí você vai ter que separar o texto. Como assim? Julia, veja, você vai colocar ela, ó, no espaçamento simples. Todo o seu trabalho que você está fazendo, tá? Em fonte 12, aqui você colocou 10. É para destacar mesmo. Para ficar um negócio gritando no texto, que ele não é seu. Então, qual que é a ideia? Tá? Aqui, galera... Nossa, gente, deixa eu tocar mais um minutinho aqui, para a gente pelo menos chegar até
Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, tem que ter destaque. Então aqui o destaque é através de espaço simples, recuo e sem as aspas. E você coloca numa letra menor. Pronto. Aqui, ó, pode vir antes, pode vir depois, não tem problema. Veja que está sempre destacado do restante do texto. E se for indireto? Se for indireto, galera, é aquilo que você vai pegar, ler, resumir, parafrasear, não importa, tá? Mas você vai colocar com as suas palavras. Ou através de uma paráfrase, ou você fez um resumo daquela ideia do autor. Liane, veja que nessa indireta, ela não tem as aspas, e mesmo que ela for um texto longo, eu não preciso destacar do texto. Então eu sei que quando está assim, eu estou falando de citação indireta. Eu posso colocar o autor e o ano, tá? Sem problema. Vários autores, sem problema. Quando não tem aspas, quando não tem recuo, isso caracteriza o quê? É uma citação indireta. Significa que você colocou as suas palavras. E aí tem um negócio, né, que obviamente eu não quero que vocês usem, que é o apúdio, mas ele existe? Existe. Né? Porque eu não quero que vocês usem, inclusive vocês falaram disso, parabéns no relatório, tá certo? É a citação da citação. É quando eu não encontro essa obra, mas eu estou lendo essa. Aí eu coloco essa. Mas isso daqui, galera, é dito. Isso deixa o texto de vocês pobre. Então, assim, o que eu preciso ter em mente? É a direta, que ela vai ser a direta curta, a direta longa. Qual que é a diferença? É que a curta, eu vou colocar ela como? A curta eu coloco ela entre aspas. A longa, eu destaco ela com letra menor, vocês vão ver que vai gritar no texto. E quando não tem nada disso, é porque é indireta. Pode gravar. Fechou, galera? Eu vou avançar um pouco mais rápido aqui. Daqui a pouco eu tenho que ir lá para outra coisa. Aqui eu acho que é a parte mais tensa da prova. Mais tensa que eu falo porque vocês estão errando bastante. Continuam errando. Embora já melhoraram, mas ainda tem uns detalhes que vocês estão errando. Eu coloquei como... Isso daqui é o item 5, tá? Que é o item 5. O que é o item 6? O item 6, galera, que eu coloquei no material de vocês, é a questão da apresentação da ordenação e depois eu vou dar alguns exemplos de referências. E venham sabendo disso para a prova que é importante. Tá? Então assim, ó, eu já vou colocar os dois itens aqui, ó. E aí, galera, eu nem tenho que fazer chamada que eu vou lá para os vídeos de vocês. Eu estou mais preocupado com a revisão. Ó, NDR, NDR. É a mesma? É. Só que essa daqui, eu vou falar sobre ordenação. E o que mais? Além da ordenação, galera, aqui eu vou falar sobre a apresentação. A apresentação e ordenação. E aqui a mesma norma, só que eu vou falar o que aqui? Aqui, galera, eu vou falar sobre modelos. Que são aqueles exemplos que eu pedi que vocês colocassem no relatório de vocês. Pessoal, vamos lá, gente. Como que funciona aqui? Presta atenção, ó. Sempre, sempre. Quando vocês forem apresentar, tem que ter algum destaque. Então não pode aparecer na prova uma questão que tenha faltando um negrito ou italiano com sublinhado. Gente, papo reto. 99% das vezes vocês vão ver negrito. Aí disse a Júlia assim, mas apareceu uma questão na prova sem o negrito. Ah, é por isso que eu tirei com vocês, quando vocês fizeram isso. Está errado. Então, se estiver pedindo para julgar as alternativas corretas, essa sem negrito está errada. Mas pode ser itálico, pode ser sublinhado? Pode. Mas a gente sempre acaba explorando o negrito. Maria, quando que não existe negrito, está certo? Não cuida. Mas eu não vou cobrar na prova. Ah, já falei isso. Diferente tem que ter negrito, pronto. Tem. O que vai mudar, Júlia, eu vou explicar aqui. É onde esse negrito vem. Vou dar alguns exemplos. Aí, galera, outra coisa. E se eu estiver falando lá na prova, que é um artigo que eu peguei na internet? Vocês podem pegar artigo. Livro? Pode, e-book. Prova. Aí tem que ter o disponível e o link e a data de acesso. Tá?
toda vez que for um documento eletrônico, que está no site, ele tem disponível em e acesso em. Aqui vem a URL, o link, e aqui vem a data de acesso. Pronto, outra coisa. Se for até 3 autores, 1, 2, 3, eu levaria lá no fundo. Eu coloco todo mundo. Um autor, um sobrenome, 2 sobrenomes, 3 tem sobrenomes. E se for 10, vai todo mundo? Não, vai ficar com trabalho. Aí a gente coloca et al. O sobrenome do primeiro e os demais autores. Até 3 é o nome e sobrenome do mundo. Até 3. Eu vou mostrar um exemplo na hora que eu falar aqui. Isso daqui alguns erraram. O que é importante, galera, tá? E não só para prova, que pode vir para prova, mas para trabalho que vocês vão fazer de N professores do curso. Fez toda a referência, né? Lá no final, numa página separada, tudo que você fez ali justificado, as referências vocês vão fazer o quê? Vocês vão alinhar ela para a esquerda. Outra coisa, pessoal, tudo você fez em um e-mail, não fez? Fez. A referência é simples. Júlia, tem negrito? Tem. Mas o que muda, professor? Nossa, você fez uma bagunça. Uma hora você colocou um negrito aqui no nome da revista, depois você colocou aqui no nome do livro, depois... Gente, é a norma. Então, qual que é a ideia? A ideia é que é o seguinte, pessoal. Vem para cá, ó. Existem peculiaridades? Existem. O que eu tenho de elemento essencial? Eu tenho que colocar os autores. Se for mais de 3, aí põe et al, tranquilo. Eu tenho que colocar título, ano. Mas o que muda é o negrito. Então, por exemplo, quando a gente está falando do livro, quem que vem em negrito? Prof, é o nome do livro, por exemplo. Tá? O nome do livro. Beleza? Tem mais exemplos? Tem, pessoal. Eu mostrei vários para vocês. Então, por exemplo, livro, o que vem em negrito? Os autores. Não, se eu colocar negrito nos autores, na editora, está errado. Pode marcar que está errado. É no título. E se eu colocar, por exemplo, um título que tem um subtítulo? Aí lembra que antes dos 2 pontos, ou seja, o título negrito. E o subtítulo? Não. Tá, tranquilo. Imagina o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que pode vir para a prova o quê? Um artigo ou um livro que eu tirei da internet. E daí, Rubens? Daí nada, paciência. Você tem que colocar, então, para estar certo que, isso daqui está disponível no link e eu tive acesso, então dá. Sem estresse. Tá bom? O que mais? Vamos lá. E se o prof, por exemplo, estiver colocando esse artigo? O que vem em negrito, Ariane? É o título do artigo? Não! Esse é o erro mais comum. É o título do periódico. É o título da revista. Aí, galera, com isso daqui, dá para vocês desenrolarem a prova. Júlia, para finalizar, eu ir lá para os calouros de vocês. E se o prof colocar, por exemplo, o et al, significa que tem vários autores, mais de 3. Mas eu posso colocar o sobrenome de todos? Para finalizar, se for na referência, paciência, pode. Se for na citação, obrigatoriamente vem o et al. Sim? É isso, galera. Tragam isso para a prova. Bom, você está gravando. Depois No relatório que nós temos mais de 3. No nosso relatório que nós vamos entregar, aí coloca o nome de todos. Peraí. Mas você fala no relatório na quinta parte. Não tem os autores? A gente No resumo, aqui, ó. Isso. Resumo. Não. Resumo ali não é uma citação. Ali tem o nome de todo mundo. De que forma? Tá? Pode colocar, por exemplo, o nome e o sobrenome, não tem problema. Tem que ver como colocou o template. Mas se eu pedir sobrenome e prenome, segue isso. Mas tem que vir o nome de todo mundo. Aí vocês não podem colocar como orientador, pega alguém, põe um e-mail fictício para treinar. Mas o que eu mais vou olhar mesmo é o corpo de resumo. Mas você vem como orientador? Se vocês quiserem colocar, porque assim, eu nunca tive nota disso, mas sempre vocês vão ter que ter um orientador para trabalhar esse motivo. E a ideia é treinar vocês mesmos. Oi? Só me volta uma coisinha. A diferença de quando coloca tudo negrito e quando coloca só o livro ou a revista. É assim, para finalizar.
Quando que eu coloco isso? Isso é o título de um livro. Tá bom. E se o título do livro for Fisiologia, 2 pontos, uma abordagem integrada? Tudo que tiver subtítulo, o subtítulo não vem negrito. Só o título. Tranquilo? Pronto. E se ao invés do livro for um artigo? Por que que veio aqui em negrito? Porque artigo é o nome da revista, do periódico, e não título. E esse é um dos erros mais comuns. Tranquilo, galera? Fechou? Tem algum momento, acho que tem que errar, tem algum momento que vai colocar as referências todas em negrito ou só escrito? Referência nunca em negrito. Ah, tá. Se eu posso fazer isso na prova até julgue verdadeiro ou falso. Se eu coloquei isso em negrito, tá errado, é falso. O que tem que estar em negrito? O título do periódico, da revista. O título do periódico, da revista científica. Fechou, galera? Deixa eu ir que eu estou com pressa, que eu tenho lá ó, e assim, tinha conversado com os dois aqui, ó, que é papo de corredor seguido de elevador. A prova tá aí, inclusive, eu não sei por que